Boa noite, Igreja Viva, tudo bem com vocês? Como é bom ter esse tempo de adoração nas nossas casas ou aqui na igreja. É um tempo maravilhoso. Quase que eu tive que pedir para o Maurício parar aqui, porque ele estava continuando, a gente estava adorando aqui, a gente quase se perdeu no tempo da nossa live. E eu vim aqui para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria, te inspirar, porque nosso Deus é um Deus que é bom. Amém? Estava conversando com o Arthur nos bastidores aqui, antes das orações, e a gente estava comentando como Deus é bom, como Ele cuida de todas as coisas, como todo o governo está nas mãos dEle. Nesses dias que nós temos vivido de tantas incertezas, nós olhamos para o nosso governo, nós não temos em quem nos apoiarmos, e nós percebemos que nosso Deus, Ele é bom. Todo o controle, tudo que nós precisamos está nele e vem dEle. Amém? Como é bom a gente caminhar com esse Deus tão próximo. Aleluia, Jesus. Nós te agradecemos pela Tua bondade nas nossas vidas, Pai. Muito obrigado. Hoje eu vou continuar um pouco da nossa série que a gente tem conversado sobre a renovação da nossa mente. Nós entendemos como Igreja Viva que essa é a chave para os dias de hoje. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo e nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia para poder entender qual é a perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Na primeira palavra que eu trouxe para nós, a gente falou um pouco que a mente renovada é aquela mente que entende que nós precisamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. E qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas? É que a gente possa fazer assim na terra como é no céu. Quando a gente entende que a nossa vida natural, ela precisa ser sobrenatural. Tudo que entra em conflito com a natureza dos céus é aquilo que nós temos que ter o conflito também aqui na terra. Por isso que quando nós vemos uma pessoa enferma, quando nós vemos uma pessoa que é triste, nós oramos com ela, essa pessoa é curada. Porque nós declaramos que aquilo que acontece no céu também acontecerá na terra. Nós precisamos ter essa convicção. Na segunda palavra, a Mari trouxe pra gente, a pastora Mariana, e ela falou um pouco sobre Paulo, daquele encontro miraculoso de Paulo com Jesus, onde todas as convicções foram mudadas naquela hora, naquele encontro. Nós cremos que ali a mente dele foi renovada. E ele já não era mais Saulo, ele era Paulo. E fez o que fez na Bíblia, como nós podemos estudar. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês que uma mente renovada é aquela mente que entende que nós somos a habitação do próprio Deus. Uau! Nós somos a habitação do próprio Deus. Leia comigo. Abra sua Bíblia agora em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Uma das coisas mais maravilhosas que nós podemos alcançar em Jesus é que quando nós entendemos, nós cremos nele, que ele é nosso Salvador, nós percebemos que nós nos tornamos morada do próprio Deus. Vou frisar muito isso na palavra de hoje, porque às vezes nós precisamos frisar algumas coisas para a gente poder ter esse entendimento. Enquanto eu fazia essa palavra aqui, eu estava me lembrando, o Espírito Santo está falando no meu coração, que às vezes a gente pega lá em casa, com a Isadora, com o Cauê, no caso, nós queremos explicar algumas coisas para eles que eles nunca vão entender. Algum conceito, por que fazer isso, por que não fazer aquilo. Eles são crianças, eles têm a cabeça muito limitada para entender algumas coisas que nós, adultos, já entendemos. Às vezes nós, depois dos 30, 35 anos, falamos, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Porque nós vamos amadurecendo e tendo essa nova revelação de coisas naturais. E assim também acontece na maneira espiritual. Nós precisamos dessa maturidade. E nós precisamos pedir, clamar, que o Espírito Santo renove a nossa mente para a gente começar a entender a plenitude e a profundidade que é a palavra de Deus. Da mesma maneira como eu tenho falado, nós somos a própria habitação de Deus. Você pode se esforçar agora comigo. Você ainda não vai ter convicção e a revelação do que é isso. É um mistério. Nossa mente é limitada para entender o que é ser habitação do próprio Deus.
O Deus que criou todas as coisas, Ele criou todos os céus, as mais infinitas estrelas, o mais profundo dos mares, Ele criou todas essas coisas. Na Bíblia fala que Ele escolheu nós para sermos o teu templo. A dimensão é muito grande disso. Eu vou tentar explicar um pouquinho, que a gente possa refletir isso junto essa noite. Nós precisamos dessa revelação para a gente cumprir a vontade perfeita, boa e agradável dele na terra. Quero comparar com vocês aqui o primeiro tabernáculo, ali em Êxodo, o tabernáculo construído por Moisés. Quando nós lemos a história ali, nós entendemos, nós vimos que Moisés, ele fez uma tenda chamada Tenda do Encontro, onde era fora do arraial, onde era fora que o povo ficava. Ele teria aquele lugar para poder ter encontros com Deus, para ouvir a voz de Deus, para ouvir revelações de Deus e saber o que fazer, como ele deveria se comportar nos dias. E quando a gente lê aqui, eu vou pedir para você abrir a Bíblia comigo também, em Êxodo 25, versículo 8. Diz o seguinte: diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração mover para isso, e farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Veja bem que nessa palavra aqui, nesse versículo, nós vemos que não foi o povo que clamou para Deus estar no meio deles, mas sim veio do próprio Deus a vontade de estar no meio do povo. E é extraordinário a gente entender isso, porque não foi nós que amamos Ele primeiro, foi Ele que nos amou. É Ele que quer comunhão conosco, foi Ele que enviou o Seu Filho por nós. Não é verdade? É muito bom, é uma revelação muito grande isso, porque não vem de nós. Ele nos escolheu. É o amor dele que nos persegue. É o prazer dele ter comunhão. Não era Adão no jardim do Éden que encontrava com ele na virada do dia, mas era ele que encontrava com Adão na virada do dia. É o prazer do nosso Deus estar conosco. Aleluia, Jesus. Obrigado. Obrigado. E a gente, no decorrer de Êxodo, capítulo 40, depois você com mais tempo leia essa passagem aqui, nós vemos como o nosso Deus é excelente e minucioso. Ele explica ali cada detalhe de como deveria ser aquele tabernáculo. Ele fala exatamente como tinha que ser as madeiras, o tecido, os desenhos, onde deveria ter ouro, onde deveria ter prata. É de uma perfeição tão grande, uma excelência tão grande, que a gente fica falando, nossa Deus, para que tudo isso? Né? E ele falou cada detalhe, tintim por tintim, como tinha que ser aquele tabernáculo. E Moisés, com muita obediência, fez da maneira que Deus falou para ele. É muito legal a gente entender como o nosso Deus é excelente. Agora, quando nós chegamos no Novo Testamento, quando nós aceitamos Jesus, de repente a palavra nos ensina que Ele escolheu a nós para sermos o teu tabernáculo. Irmãos, eu olho para mim, eu não tenho nada dentro de mim de valor. Não tenho pedras preciosas, muito menos ouro, nem prata. Nada que pode fazer com que um Deus tão grande habite no meu coração, habite em mim. Você não concorda comigo? Olha a comparação. A excelência que Deus pediu para Moisés ali no tabernáculo. Uma coisa tão perfeita, tão minuciosa, tão detalhada. E de repente a gente entende que o próprio Deus quer habitar no nosso coração e Ele diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Não é um paradigma muito grande a gente entender dessa maneira? É um paradigma muito grande. Se você parar para refletir nisso, a gente vai entrar em parafuso, porque não faz sentido um Deus tão grande, tão perfeito, tão excelente, de repente Ele quer habitar em mim. Não faz sentido. E eu me peguei pensando, preparando essa palavra, quando Moisés e Elias se encontram com Jesus naquele monte da transfiguração, talvez Moisés falou, ô Jesus, como assim? A partir de agora você vai começar a habitar nesses homens aqui? Deu um maior trabalhão para construir o tabernáculo e agora vocês vai nessas pessoas pecadores aqui? É maluco pensar isso. Aí eu refletindo sobre isso, eu falei, Deus, e aí, como que é? Como funciona? E eu quero te falar uma chave hoje,
Uma revelação que Deus deu para mim, para trazer a palavra para você. Por que Deus pode habitar em nós? Porque nós somos revestidos pelo sangue precioso de Jesus. E através desse sangue, Ele dá autoridade para que Deus habite no nosso coração, em você mesmo, em mim. É através do sangue de Jesus. Não existe pedra preciosa, não existe ouro mais puro, não existe prata, não existe excelência nesse mundo que possa se comparar a isso. É o sangue de Jesus que faz com que Ele habite totalmente, com todo o seu esplendor dentro de nós. Eu até me emociono falando isso, porque é muito grande o sacrifício que Jesus fez por nós. Quando nós participamos da ceia, nós começamos a entender, Jesus, como é grande o que o Senhor fez por nós. Como é grande. E como é maravilhoso entender que o próprio Deus vive dentro de nós. E eu volto no começo da palavra de hoje. Nós só vamos entender a grandeza, o esplendor de viver isso quando nossa mente ela é renovada. Quando o Espírito Santo traz essa revelação no nosso coração. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu sangue, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Continuando a palavra aqui, a gente entende aqui em João, capítulo 1, versículo 14, fala o seguinte, um versículo muito conhecido de nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse versículo, quando diz a palavra habitou, a gente pode traduzir também como uma palavra tabernaculou, ou tabernáculo. Então, o Verbo se fez carne e Ele tabernaculou entre nós. A Bíblia nos ensina aqui que Jesus foi o primeiro tabernáculo de carne e osso. Você já parou para pensar nisso? Jesus foi o primeiro tabernáculo de carne e osso. Ele é o modelo perfeito do tabernáculo de Deus. E por que eu tenho falado isso? Olha o que Jesus falou aqui em João, capítulo 1, versículo 49 a 51. Eu vou ler só o versículo 51. E disse-lhes: na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Nessa passagem aqui, Jesus está falando com Natanael e ele trouxe uma palavra profética ali, falando que ele viu a integridade do coração de Natanael. E Natanael questionou Jesus. Ele falou assim: nossa, mas esse é Jesus que veio de Nazaré, como ele pode vir aqui e... Ele não é filho de José, filho de Maria? Como ele pode vir aqui ser o Filho de Deus? Jesus fala aqui que ele ia ver coisas maiores. Ele ia ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Quer dizer o seguinte, Jesus era o tabernáculo. E sobre o tabernáculo, os céus estão abertos. E essa passagem, quando a gente lê aqui, de anjos subindo e descendo, a gente lembra logo de quem? De cara. A gente lembra de Jacó. Jacó também teve essa visão de uma escada que subia aos céus. Ele via ali anjos subindo e descendo. Os anjos são os ministradores. E eu tive essa mesma porta, essa mesma escada sobre Jesus. E essa noite eu quero declarar sobre a sua vida, que quando Jesus habita em nós, nós como tabernáculo, esses céus também estão abertos sobre nós. E os anjos de Deus sobem e descem. E através da nossa vida há um portal. E nesse portal é onde nós conseguimos ligar na terra o que é ligado no céu. É quando nós conseguimos trazer a verdade dos céus, a verdade do reino de Deus, através das nossas pobres vidas. Há uns céus abertos sobre a minha vida. Há uns céus abertos sobre a sua vida. E essa noite eu quero te inspirar a encher o seu peito e bater assim e falar: Deus, o Senhor habita em mim. Eu sou o seu tabernáculo. Eu sou a tua moradia. Faz morada no meu coração. Revela-se a mim, Jesus, todos os dias. Que todos os dias, quando eu acordar, eu possa bater no meu peito e falar: Jesus,
você mora, o Deus Todo-Poderoso mora aqui dentro do meu coração. Em nome de Jesus eu oro para que você tenha essa revelação agora, essa consciência que o próprio Deus vive dentro de você. Se você está triste nessa hora, você vai ser mudado com uma alegria transbordante, porque você vai começar a entender que o próprio Deus está contigo, Ele é sobre a sua vida. Você não precisa mais andar triste, você não precisa mais andar preocupado com o seu amanhã. O próprio Deus está sobre você. E quando você ora com alguém, quando você ora sobre alguém que está ao seu lado passando uma dificuldade, você entende que você, como um canal, como um tabernáculo, e através da sua vida, os anjos, o próprio Deus, usa a sua mão, usa a sua boca, usa a sua voz para ser a voz do próprio Deus, do próprio Jesus. E através do Espírito Santo, nós conseguimos ligar aquilo que está no céu através da sua vida. Você é esse tabernáculo, Deus habita em você. Amém? Assim como Jesus fazia grandes coisas, fez e ainda faz grandes coisas, e disse na sua palavra que nós faremos muito mais que Ele, é por causa disso. Porque nós nos tornamos tabernáculo, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. Amém? Como disse no começo da palavra, eu frisei várias vezes durante essa palavra, essa verdade aqui, para que a gente possa ter essa revelação do que é o Espírito Santo sobre as nossas vidas habitando em nós. Porque muitas vezes nós esquecemos, nós ficamos abatidos por aquilo que nós estamos vivendo ao nosso redor. E hoje eu quero lembrar você que você é habitado pelo Espírito Santo, o próprio Deus. Todo o poder que há em Jesus, todo o poder que Jesus conquistou por nós está sobre nós. Amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Renova mesmo nossa mente, Pai, essa noite, Jesus. Renova, Jesus. Em nome de Jesus, Pai, renova, Senhor, sobre a Tua igreja, Pai, sobre a igreja viva, sobre a igreja de Cristo, Pai. O poder, Pai, que há em sermos Teu templo. Obrigado, Jesus, por essa comunhão, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Quando nós entendemos isso, nós somos empoderados. Nós sentimos fortes para enfrentar qualquer batalha. E não há tempestade na nossa vida que nós passarmos, que nós não vamos começar a entender que Jesus, o próprio Deus, está no nosso coração. Não há tempestade, não há dificuldade, não há tristeza. Nós somos um sacerdócio santo. Nós entendemos que nós somos propriedade exclusiva de Deus. E nós começamos a erguer a nossa cabeça diante dessa sociedade. Nós passamos de ser vítimas apenas para sermos protagonistas, para sermos cidadãos dos céus andando sobre a terra. Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E para finalizar, eu queria orar com você, queria ler com você Apocalipse 21, versículo 3 a 5. Vou abrir aqui. Apocalipse 21, versículo 3. Se você nunca tinha ouvido essa revelação de que o próprio Jesus é o primeiro tabernáculo de carne e osso, aqui a gente vai comprovar isso. Versículo 3 diz assim: Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Ele limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras. É isso que Deus tem para nós. Na nossa curta passagem aqui na Terra, nós não podemos perder de visão aquilo que o Senhor tem preparado para nós nos céus, na vida eterna. Amém? No versículo 3 diz assim: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. O próprio Jesus está conosco. Ele é o tabernáculo de Deus com os homens. E a gente não pode esquecer, para concluir essa palavra,
que quando a gente chegar nos céus, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Nos céus não há dor, nos céus não há pranto, nos céus não há tristeza. E isso é um motivo para que a gente possa encher nosso coração de alegria todos os dias. Quando você estiver passando qualquer tipo de dificuldade, nós podemos olhar para Deus, porque Ele é a esperança. Ele é a esperança da glória. E para Ele e por Ele é que nós vivemos. Amém? Tudo que nós vivemos é para a glória dEle. Por quê? Porque Ele habita no nosso coração. Eu sou o tabernáculo de Deus, você é o tabernáculo de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nessa hora. Peço para que você feche os seus olhos. Se você puder colocar a mão sobre a sua mente. Aleluia, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós temos orado, Pai. Nós vamos essa noite clamar para que o Senhor venha renovar a nossa mente, Pai. Deus, renova a maneira que nós vemos o cristianismo. Renova, Senhor, a maneira que nós temos visto a nossa vida contigo, Jesus. Jesus, muda, Pai, o nosso estado muitas vezes de vítima, Senhor. Para que a gente possa encher nosso peito, Jesus. Encher de glória, encher de orgulho, Pai, em falar que o próprio Deus vive em nós, Pai. Essa convicção precisa vir de dentro para fora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Renova nossas mentes, Pai, essa noite, Pai. Que haja mesmo um choque de consciência, Pai, para que a gente possa entender quão boa e perfeita é a Sua vontade sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado por nos amar, Jesus. E obrigado por obrigado por nos amar. E obrigado porque o Senhor escolhe habitar, Pai, em nós. Muito obrigado, Jesus. Em nome de Jesus que eu oro. Em nome de Jesus. Amém.